Oi, oi, tudo bom? Esperando entrar aqui o pessoal. Aí, hoje a gente vai falar sobre dieta e se compensa fazer dieta. Vou esperar só mais um pouquinho. Essa live vai ficar salva, tá? Eu vou deixar salva, mas não aqui no Instagram. Então eu vou salvar ela, vou postar no YouTube como um vídeo mais longo pra todo mundo poder tá vendo aí, tá bom? Então, hoje a live vai ser sobre compensa fazer dieta. E é engraçado porque eu pensei nesse nome, né, pra live, e daí eu acabei me deparando com um dilema, falando assim, nossa, mas eu, nutricionista, falando se compensa fazer dieta, né? Mas o que eu quero explicar aqui hoje é o que é dieta, o que a gente vai fazer, sobre as dietas restritivas, tudo isso, como que nós vamos estar aplicando no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Então, tudo isso eu vou abordar para que a gente consiga ter um bom resultado aí na nossa alimentação e no nosso hábito alimentar, tá? Primeira coisa que eu quero falar é o que é dieta. Dieta, então, é uma palavra que etimologicamente ela vem do grego daiata, que significa modo de viver. E eu postei isso esses dias no meu Instagram. Então, todo mundo faz dieta. Dieta, ela vem aí de um conjunto de modo de vida, de hábitos, de coisas que as pessoas vão estar incluindo na alimentação e vão estar comendo regularmente. Então, ela forma um regime alimentar. Só que esse regime alimentar, essa palavra regime alimentar, ela não vem acompanhada daquela sensação de restrição, de perda de peso, de emagrecimento. Não é isso, não é o regime que a gente ouve. Então, é como se fosse um modo de se alimentar. As suas regras de alimentação, a sua rotina de alimentação. Isso é dieta. E se engana quem pensa que dieta tem a ver com emagrecimento, com perda de peso. Então não tem a ver com nada disso. Não é emagrecer, não é perder peso. Fazer dieta é simplesmente se alimentar. Eita, meu celular caiu aqui. Desculpa. Peraí, gente. Deixa eu arrumar direitinho. Então, fazer dieta é apenas se alimentar. É apenas comer o que você está comendo. Independente se isso é um alimento mais saudável, se é um alimento menos saudável. Então, é importante entender isso para entender o porquê que eu, enquanto nutricionista, não deixo de falar a palavra dieta quando eu falo sobre alimentação saudável, sobre não sentir culpa, sobre se sentir bem com o que você está comendo, sobre estar bem com a sua alimentação e com o seu regime alimentar. Porque a dieta não é uma coisa ruim, não é para ser uma coisa restritiva. Existem dietas restritivas? Sim, existem. E nós vamos falar sobre isso, eu vou abordar isso nessa live. Porém, quando eu estiver falando de dieta restritiva, eu utilizarei o termo restritiva. Porque dieta, relembrando, é tudo que nós comemos. Então, pode ser fast food, pode ser macarrão, pode ser banana, pode ser carne, pode ser salada, pode ser qualquer tipo de alimento que esteja ali no seu dia a dia, certo? Bom, então, quando nós falamos de dieta restritiva, nós estamos falando o quê? Dietas restritivas são dietas onde há a exclusão de um grupo alimentar, então exclusão ou de carboidrato, ou de gorduras, ou única e exclusivamente consumo de proteínas, ou a redução de um grupo alimentar em grande quantidade. Então, essa pessoa, numa dieta restritiva, estará passando fome, estará sofrendo e estará sendo difícil para essa pessoa fazer na maioria das vezes.
Claro, existem exceções, mas a maioria das pessoas, os indivíduos, a maioria dos pacientes e dos históricos que nós vemos é de pessoas que estão sofrendo e de pessoas que não se dão bem com esse tipo de restrição alimentar. Então, é uma restrição mais exacerbada, é uma restrição muito maior do que o necessário para emagrecimento de pessoas que não têm um objetivo específico e que na maioria das vezes não lidam bem com essa restrição. Bom, então, essas dietas restritivas, elas podem causar muitas consequências, tanto mentais quanto físicas, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, para a vida e para a qualidade de vida do indivíduo que vem fazendo, que vem praticando elas. E sem contar que elas podem deixar de dar certo quando a gente fala de emagrecimento. Então, se você vem num ciclo de dietas restritivas aí, vamos dizer que está conseguindo seguir essas dietas restritivas, você vai estar, consequentemente, entrando no ciclo e em algum momento elas vão parar de funcionar e você não vai conseguir mais emagrecer, mesmo se tiver peso para perder, e às vezes nem está tão relacionado com o fato de você ter ou não peso para perder, ou estar fazendo ou não mais exceções, abrindo mais exceções, fazendo mais coisas diferentes do que o que você fazia antes, do que estava planejado antes no teu dia a dia, tá? Só relembrando que, se eu olhar aqui pro lado, é só porque eu coloquei um roteirinho aqui pra eu não me perder, pra gente seguir, pra eu seguir uma linha de raciocínio bem legal, pra ficar bem claro pra vocês a linha de pensamento, tá? Mas, quando nós falamos sobre fazer dieta, manutenção da saúde física, manutenção da saúde mental, nós precisamos analisar várias coisas para decidir se essa pessoa vai ou não entrar dentro de uma dieta restritiva, tá? A primeira delas é quem está seguindo ou vai seguir esse plano alimentar. É importante entender sobre essa pessoa, qual é o histórico dessa pessoa com dietas, qual é o histórico dessa pessoa com alimentação. Segundo, essa pessoa tem qual objetivo? Então, o objetivo dela é só de emagrecer, é de performance, é pro trabalho que ela precisa desse corpo, dessa parte estética, ou é só pra saúde? Qual que é o objetivo dessa pessoa? Terceiro, por que ela quer fazer isso? É muito importante identificar o porquê que a pessoa quer fazer isso antes de saber se ela precisa de uma alimentação mais restritiva ou não. Porque se ela só quer emagrecer, e para emagrecer nós temos todo o tempo do mundo, tá? Então nós não precisamos ter pressa. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, não tenham pressa. Muitas vezes você ganhou peso ao longo da vida toda, você não conseguiu se controlar no peso, não na alimentação, porque não é só falta de controle, e não é falta de controle que faz ganhar peso. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que ao longo dos anos, ao longo da sua vida, você foi construindo aquele corpo, você foi adquirindo aquele peso extra, e agora, em 3 meses, você quer perder tudo? Não existe isso, gente, não tem como. Então, nós temos que ir com calma, ir mudando aos poucos os nossos hábitos, ir melhorando a nossa alimentação aos poucos, sem fazer radicalismo, sem mudar completamente. Então, indo aos poucos, assim a gente consegue implantar isso na nossa rotina. Quarto, é necessário para essa pessoa, para o objetivo dessa pessoa seguir esse padrão alimentar mais restritivo? Se for, ótimo, vamos colocar ela nesse padrão alimentar. Se não for, não tem necessidade dela entrar nesse padrão alimentar mais restritivo. E quinto, qual que é a relação dessa pessoa com a comida? Essa pessoa tem uma relação legal com a comida? Porque se ela não tiver uma relação legal com a comida, a última coisa que ela tem que fazer é uma dieta restritiva. E o sexto e último ponto que a gente vai analisar, claro que talvez tenham muitos outros para analisar, dependendo do indivíduo que nós estejamos prescrevendo essa dieta, mas quando nós falamos de uma forma generalizada, o sexto ponto é: qual é a relação dessa pessoa com o corpo dela? Ela gosta do corpo dela? Ela se sente bem no corpo dela? Qual é a relação dela? Ela se sente bonita ou não?
ela gosta, ela quer mudar o quê? O que mais incomoda nela? Então, tudo isso tem que ser analisado para conseguir chegar à conclusão de vamos restringir muito, vamos restringir pouco, porque inevitavelmente, para conseguir um emagrecimento, algum tipo de restrição vai ter que existir, porque essa pessoa, ela acabou ingerindo um excesso de alimentos de qualidade inadequada ou em quantidade inadequada, porém, ela inevitavelmente ganhou peso por causa desse excesso. Então, restringir um pouco nós teremos. A gente não vai fazer uma dieta muito restritiva. E essas perguntas, as respostas delas, vão nortear tudo que nós vamos fazer para decidir se essa pessoa vai ou não seguir uma dieta restritiva, ou se você que está me assistindo vai ou não seguir uma dieta restritiva. Então, uma dica, se você teve uma resposta negativa para alguma dessas perguntas, então, se você não tem uma relação legal com a comida ou com o seu corpo, ou se o seu objetivo não precisa ser atingido num tempo X, se você tem todo o tempo do mundo para emagrecer, você não precisa entrar numa dieta restritiva, tá? Então, olhando tudo isso, a gente vai ver que a maioria das pessoas não precisam fazer uma restrição muito grande para emagrecer, para perder peso. Seja esse peso aí 15 quilos ou 5 quilos. Então, nós temos que observar para que a pessoa não, depois dessa dieta restritiva, que ela vai perder o peso que ela quer, ela não venha desenvolver uma relação muito pior com essa comida e venha ganhar muito mais peso no longo prazo. Por isso que nós temos que prestar atenção nisso. E bem sinceramente, gente, eu nunca vi alguém que engordou porque comeu o que queria comer de vez em quando, na quantidade adequada, na qualidade adequada, com sabedoria, com consciência, devagar, mastigando bem. Então, tudo isso tá dentro de um plano alimentar adequado e tudo isso faz parte da vida. A questão é, você vai aprender a se comportar nessa situação? Você vai conseguir aprender a lidar com os furos, com as exceções, entender que se você sair da dieta, você pode voltar? Se você sair da dieta, você consegue continuar emagrecendo? Até porque a gente precisa entender isso, esse processo todo, para continuar e fazer de toda essa mudança uma mudança de hábitos, uma mudança de vida. E falando mesmo agora das consequências de uma dieta restritiva, o que é ineficiente quando nós falamos de um resultado negativo de seguir muitas dietas restritivas? Então, por exemplo, se eu passo para um paciente que ele tem que comer uma banana e daí ele vai lá e troca por manga, ele acha que ele está fazendo errado, mas não está errado, ele está comendo uma fruta. Ou se eu passo para ele que ele tem que comer brócolis, chuchu, couve-flor e carne de porco. Aí ele vai lá e coloca cenoura, berinjela, beterraba e carne de frango. Tá certo, gente. Essa substituição vai ser quase que irrelevante quando a gente fala de macronutrientes, de micronutrientes a longo prazo. Então, não vai fazer diferença nesse sentido. Só que daí eu passo um plano alimentar fechado, pesado, aí ela passa 10 gramas, ou ele passa 10 gramas do que eu coloquei, ou coloca 10 gramas a menos e acha que não vai dar resultado. E acha que colocou tudo por água abaixo. Por isso que não é legal. Por isso que na maioria das vezes eu falo que eu não sou a favor das dietas restritivas e de fazer uma dieta que tenha uma grande modificação no padrão alimentar da pessoa de uma hora para outra, tá? Tudo dá pra gente adequar, tudo a gente consegue fazer, tudo a gente consegue melhorar durante todo o processo de emagrecimento, adequando, colocando as coisas que você gosta de comer, as coisas que você quer comer da forma adequada, na quantidade adequada, com a qualidade legal, aí com a frequência também interessante. E também agora eu quero trazer para vocês a história de uma paciente minha, que é uma história bem interessante, que foi uma paciente que eu atendi faz mais ou menos um mês, e ela vinha de um histórico bem grande assim de dietas restritivas. Já passou com nutricionista, já fez acompanhamento nutricional, então ela
tinha muita dificuldade de perder peso. Nunca foi magra. Ela tem atualmente 40 anos, então ela vem num histórico grande aí de dietas de perda de peso. E todas elas que ela fez eram muito restritivas. Ela seguia a dieta durante um período, emagrecia, voltava a engordar. Ela conseguiu fazer atividade física com frequência. Durante um determinado período, ela fez com uma intensidade muito grande corridas. Então, ela chegava a fazer 15 quilômetros de corrida. Isso é bastante coisa, o gasto calórico é bem grande e auxilia para você manter dieta, mas não é necessário, tá? Então, quando a gente pensa em emagrecimento e manutenção do peso, não é necessário a pessoa fazer isso sempre. E ela não conseguiu manter esse ritmo, porque poucas pessoas conseguem manter esse ritmo tão grande durante tanto tempo. Aí, ela foi entrando num ciclo de dietas aí restritivas, uma atrás da outra, tentando. E o que aconteceu? Aquilo que eu falei lá no começo. Elas pararam de funcionar. Então, todas as dietas restritivas dela pararam de funcionar. Ela parou de perder peso, ela parou de conseguir de seguir a dieta, então ela não conseguia mais colocar aqueles alimentos no prato dela. Ela estava se sentindo meio enojada com legumes, com vegetais, com salada. Enojada no sentido de estava enjoada, estava cansada de comer aquilo porque não dava resultado, porque ela não podia comer nada que ela gostava e que não estava no plano alimentar dela, teoricamente, e toda vez que ela comia, ela achava que ela já tinha colocado tudo a perder e que ela ia retornar para a estaca zero ali na alimentação e no resultado dela. Só que quando a gente vê todo esse cenário, a gente vê uma pessoa frustrada, uma pessoa sem autorrealização, uma pessoa que não se vê bem no espelho, que era o que ela me relatava, que ela veio me relatando. Eu não quero ficar super magra, seca, esturricada. Não, eu quero só me olhar no espelho e me sentir bem. Eu quero colocar um biquíni e achar que eu tô legal. Eu não preciso estar sem gordura nenhuma. Eu só quero estar com uma quantidade de gordura adequada pra mim. E foi isso que ela me falou. Aí eu passei pra ela, dei as orientações, passei um plano alimentar bem tranquilo. O que ela me falou no retorno? Ai, Paula, eu não consegui fazer nada. Fiz uma semana bem certinho, comendo com fome, até a saciedade, que foi uma das orientações que eu dei pra ela. Aí, na outra semana, ela saiu da dieta e não conseguiu mais voltar. Aí eu falei pra ela, mas Maria, vou chamar ela de Maria. Não é o nome dela, mas vou chamar ela de Maria aqui pra exemplificar. Maria, você conseguiu entender que não tem problema se você sair da dieta? Que é só você voltar? E que quanto mais culpa, pior você vai se sentir, pior você vai ter esse relacionamento com a alimentação e pior vai ser o seu resultado com conseguir comer com calma, com consciência. Aí ela falou, não, eu não consegui entender isso, Paulo. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui. Então, você vê, se você vem num ciclo de dietas restritivas, elas não valem a pena, não vale a pena você fazer. Tá? Claro que se você é uma pessoa muito centrada, se você é uma pessoa que faz as coisas, que consegue colocar em prática sem problema nenhum, você não tem problemas com lidar com restrição alimentar, você fica sem comer, depois não tem episódios de impulsão ou de compulsão. Então, isso pra você, tranquilo, faça, não tem problema. Não é pra todo mundo não fazer dieta restritiva. Pra todo mundo é cuidar, é se auto-observar, é se auto-analisar e ter certeza de que aquilo tá funcionando pra você. Como eu falei antes, começa a se observar, fica olhando, será que eu estou me dando bem com essa estratégia? Se você tá acompanhado de nutricionista, então fala pra essa pessoa, olha, eu tô me sentindo muito restrita ou eu não estou conseguindo fazer. Sempre se observa pra ver o que você pode fazer. Que nem eu fiz com essa minha paciente. E daí, o que é a conduta? Qual foi a minha conduta com ela? O que ela tem que entender para ela conseguir colocar em prática um plano alimentar, conseguir perder o peso que ela quer e manter esse peso? A primeira coisa é que ela vai entender que sim, dá para comer o que ela quer
e emagrecer, desde que ela consiga fazer isso com equilíbrio. E equilíbrio é uma coisa que a gente aprende, não é uma coisa que a gente nasce com ele. Algumas pessoas nascem. Então, algumas pessoas têm um nível maior de equilíbrio com a alimentação, com os macronutrientes da dieta, com o corpo, com nível... Essa pessoa ela tem um nível de mindfulness, que a gente chama, muito legal. Então, ela é muito autoconsciente, ela tem consciência de tudo que ela sente, de tudo que ela faz. Isso é natural pra ela. Agora, muitas pessoas que não têm esse mindfulness, essa conexão, essa consciência de tudo que está fazendo, acabam tendo muitas consequências ruins e não conseguem ter esse equilíbrio natural. Mas essa pessoa pode aprender, ela só tem que ter atenção e se policiar. E claro, ser disciplinada no sentido de eu preciso prestar atenção nisso, porque prestando atenção eu consigo mudar. A partir do momento que eu olho, eu consigo ver o que tem de errado, o que não está me satisfazendo e alterar esse comportamento de acordo com o que eu quero. E é interessante que hoje mesmo eu postei um vídeo que eu falava sobre isso, que você pode sim comer o que você quiser, a questão é você ter esse equilíbrio e você aprender a desenvolver esse equilíbrio. E é com o tempo, não é da noite pro dia. Segunda coisa que ela precisa aprender, que é possível ela sentir vontade de comer alguma coisa e mesmo assim não comer. Então, não é porque você está com vontade de comer algo que você necessariamente precisa comer aquele alimento. Você pode sentir vontade, sim, estou com vontade, porém, a minha vontade de perder peso, a minha vontade de respeitar o meu corpo, o meu sinal de fome, o meu sinal de saciedade, de comer alimentos que me dão mais energia, mais nutrientes, é maior do que a vontade de comer aquilo que está na minha frente. Então, é importante ter essa consciência e entender que essas duas realidades, elas podem coexistir. Então, não comer e sentir vontade, elas podem coexistir mesmo parecendo contraditórias. Terceiro, e esse daqui é um dos principais, porque daí ela me perguntou assim, tá, fazendo tudo isso que você falou pra eu fazer, eu vou conseguir atingir o resultado que eu quero? Falei, sim. Sim, você vai conseguir. Você só tem que conseguir colocar em prática, conseguir fazer, né? E isso é uma construção. Então, é importante que você entenda que é uma construção, que não é do dia pra noite, que você não vai aparecer aqui daqui 3 semanas com 10 quilos a menos. Não é isso que eu espero. Espero que você apareça aqui melhor, né? Mais evoluída, mais consciente. Então, para isso, ela tem que ter consciência de que algumas coisas ela vai ter que mudar e colocar isso no hábito dela para mudar para sempre. Por quê? Nós precisamos mudar hábitos. E hábitos de pessoas que emagrecem e mantêm o peso são diferentes de hábitos de pessoas que engordam, que ganham peso e que perdem o controle da alimentação. São hábitos completamente diferentes e nós precisamos passar de um para o outro para que nós tenhamos esse sucesso no emagrecimento, esse sucesso na perda de peso e na qualidade da alimentação para ter o corpo que você quer e manter esse corpo. E não que você tenha que ficar indo, voltando e trocando de nutricionista toda hora e fazendo dieta toda hora e mudando isso toda hora. Não, não é essa a intenção. A intenção é que a gente consiga um resultado legal a longo prazo. E aqui a gente entra na questão de refletir se talvez, principalmente no início, você vai precisar entender que você não vai querer comer sempre, em todas as refeições, todos os dias da semana, apenas alimentos saudáveis. Você, em algum momento, vai querer comer alguma coisa que não é tão saudável, principalmente no começo. Porque você não está habituado a essa mudança de hábitos. Então, entenda isso e aceite que é normal. E lembre sempre que você pode passar vontade, você pode ter vontade e mesmo assim dizer não, mesmo assim não comer. E às vezes você pode passar vontade, você pode ter vontade e comer.
Isso depende muito do momento, depende muito da situação, depende muito de como você está se sentindo com aquele não, com aquela vontade, o que ela está te dizendo. E principalmente, por que você está com vontade de comer aquele alimento? É só porque ele está ali na sua frente? É só porque você quer ali comer aquilo naquele momento? Às vezes não é bem assim. Então a gente tem que pensar e tentar adequar tudo isso no nosso dia a dia, tá? Também, outra coisa que nós temos que avaliar e nós temos que pensar é que nós não podemos ser 8 ou 80. Então, ser extremista no sentido de ou eu faço dieta 100% ou eu não faço nada. Independente se esse 100% é uma dieta restritiva ou não. Porque uma dieta não restritiva não quer dizer que ela não vai ter orientações ou algumas dicas ou algumas regrinhas que você não vai ter que seguir para conseguir um bom resultado. Pelo contrário, você vai ter sempre alguma coisa para seguir ali, para que você tenha um bom resultado na tua mudança de hábitos. Então, ou você segue 100% aquilo, que seria o 80, ou você não segue nada daquilo, que seria o 8. Isso não é eficiente. Você tem que entender que nós temos que tentar buscar o equilíbrio e que nós temos 72 possibilidades entre o 8 e o 80. E essas 72 possibilidades são muito grandes. Isso não quer dizer que você tem que andar sempre no equilíbrio, que seria mais ou menos ali o 33 no meio deles. Você não tem que estar sempre no 33. Você tem que estar às vezes mais pro 80, às vezes mais pro 8, às vezes muito perto do 33, às vezes exatamente no 33, mas saber que essas ondas e esses momentos fazem parte da alimentação saudável, da dieta, seja ela restritiva ou não. Então você tem que entender que você vai sair da dieta, a sua exceção ela está planejada, a questão é quantidade, frequência, qualidade dessa exceção, tudo isso importa. E se você puder não misturar tudo, melhor ainda, né? Então, se puder comer, por exemplo, só o hambúrguer e a batata frita não, e o refrigerante não, ótimo. Mas se você tiver com vontade de comer tudo, ok, vamos adequar, vamos acrescentar no seu plano alimentar aquilo, vamos colocar no seu dia a dia, na sua semana, aquilo que você gosta. Dessa forma você consegue levar por muito mais tempo essa mudança de hábito sem sofrer demais. Bom, só um pouquinho, gente. Meu celular tava escorregando de novo. Vou ter que comprar outro tripé, desculpa. Bom, acho que agora vai ficar. Bom, e tudo isso que eu falei, que eu quis trazer aqui pra vocês é porque é pra gente entender que força de vontade tem limite. Então, a gente não pode ficar dependente da força de vontade todo o tempo. E a dieta restritiva faz com que nós precisemos de força de vontade, de motivação 100% do tempo que nós tentamos conseguir seguir essa dieta. Se não tiver força de vontade, se não tiver motivação, a gente não consegue seguir. E elas são limitadas. Inevitavelmente vai chegar ao fim. Por isso que a gente precisa tornar um hábito. Por isso que nós precisamos fazer disso uma coisa que vai se tornar a nossa vida. Que vai ser o nosso dia a dia. Ali, o que a gente faz sempre. Sem dificuldade, sem mudanças muito radicais, mas sempre procurando melhorar. Fazer o que você tem que fazer. Entender isso, que ser disciplinado é diferente de ser neurótico, de fazer restrições muito grandes em relação à alimentação. Então, é necessário entender que o prazer na alimentação, ele é extremamente necessário. Então, nós precisamos gostar do que estamos comendo, nós precisamos gostar do que estamos fazendo, senão a gente não vai encontrar um equilíbrio, a gente não vai encontrar uma razão pelo qual fazer aquilo. E não vai dar certo, não adianta eu falar que vai dar, porque não vai dar. Como é que a gente vai conseguir isso? Tentando outras formas de preparar vegetais, molhos para salada, modo de preparo de carnes. As receitas, elas estão aí para isso, para ajudar a gente a trazer
sabor, a trazer mais alegria para nossa dieta. A nossa alimentação, a nossa comida faz parte da confraternização, faz parte de nos sentirmos junto da comunidade, da nossa família, dos nossos amigos e de quem nós amamos, para conseguir colocar em prática tudo aquilo. Por isso que é importante a gente ter esse prazer e compartilhar ele, porque isso é uma das felicidades do ser humano. E se nós tirarmos isso, não vai pra frente a tua dieta. Então, para finalizar, eu queria falar que é muito importante que nós tenhamos tranquilidade na hora de comer, que nós comamos com calma, que a gente mastigue muito bem esse alimento. Coma, sinta o sabor. Lembra que o sabor nós só sentimos na boca, do pescoço para baixo nós não sentimos sabor. Então coma devagar, engula, sinta o seu estômago ir ficando um pouquinho mais cheio a cada garfada. E aproveite o momento da sua refeição, seja lá o que você está comendo, tá? Então faça da sua dieta uma dieta legal, uma dieta gostosa, uma dieta nutritiva, uma dieta que vai te levar até o seu objetivo de perda de peso, de emagrecimento, de melhora da saúde. E lembra que ganhar peso, estar acima do peso, não é falta de foco, não é falta de força de vontade, não é falta de autocontrole, não é falta de disciplina, não é só isso, tá? Tem muito mais coisa que está relacionada com o ganho de peso. Então não é simples pensar nisso. O ganho de peso não é simples, assim como a perda de peso também não é. A gente tende a simplificar demais isso, achando que é só comer menos e fazer mais atividade física. Não é só isso, não é só isso que envolve. Hormônios estão envolvidos, hábitos de vida estão envolvidos, hábitos mais saudáveis, menos saudáveis, comportamentos, pensamentos, padrões de pensamento, tá tudo isso envolvido com o ganho e com a perda de peso. E tudo isso tem que ser observado no momento que você tá tentando perder esse peso, ou que você tá vendo que está ganhando e não está gostando de ganhar mais peso. Por favor, entendam isso, entendam que faz parte do processo, tá? Faz parte do processo que você vai conseguir adequar com o passar do tempo e que vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, só comer menos e fazer mais atividade física, como eu falei, não vai resolver. É uma coisa muito maior. E para algumas pessoas é simples, sim. E são para essas pessoas que a gente poderia indicar uma dieta restritiva. Mas para 99,9% das pessoas que eu atendo no meu consultório, não é simples, não é fácil, não é assim para fazer uma dieta. Então, esse 1% ele existe, mas ele é muito mais raro do que a gente imagina. E todo mundo acha que é simples e que a gente vai perder peso assim, de uma hora para outra. E às vezes a gente ganha esse peso ao longo da vida e não vai perder. Então, temos que ir com calma. Temos que ir sempre pensando no que estamos fazendo, se estamos nos sentindo bem. Mas estar sentindo-se bem não significa que vai ser fácil, tá, gente? Não é isso que eu quis dizer. Não vai ser fácil. Mudar o hábito, mudar a alimentação nunca é fácil. Mesmo que seja de uma forma tranquila, de uma forma que não seja pesada, muito restritiva. Não é fácil. Mas é necessário dedicação, é necessário disciplina e com tudo isso você consegue. E principalmente, às vezes, com o acompanhamento de alguém, de um nutricionista, de psicólogo, muitas vezes, de médico em alguns casos, você vai conseguir seguir isso. Para essas pessoas é necessário ter esse acompanhamento generalizado ou pelo menos de um desses profissionais que vão te ajudar a identificar tudo isso, mas é possível. Então é possível que nós façamos, que nós consigamos seguir junto com esse padrão de pensamento de que é lento, é devagar, mas a gente vai conseguir adequar tudo isso no nosso dia a dia. Bom, então fazendo um resuminho aí da live, nós falamos o que é dieta. Então a dieta, né, ela vem da palavra do grego, então qualquer coisa que você esteja comendo é dieta. Então todo mundo faz dieta, seja essa dieta saudável ou não.
Dietas restritivas só são indicadas para aquela pessoa que é bem cuca fresca com a alimentação, que não se preocupa muito com o seu corpo, no sentido de se criticar demais, no sentido de achar que não tá suficiente, de que está se sentindo mal com aquilo. Uma pessoa que lida bem com restrições, que tá ok pra ela ficar 10, 15, 20 dias sem comer determinado alimento. Para essas pessoas a dieta restritiva é ok. Agora, para outras pessoas que não lidam bem com isso, e eu me incluo nessas pessoas, não podemos restringir demais, porque não é legal, tá? Então, a gente pode acabar gerando muitas consequências negativas, que eu falei durante a live. Então, de relacionamento com a comida, de relacionamento com o corpo, e algo às vezes que nem estava ali, pode vir a surgir com o desenvolvimento, com a prática de dietas muito restritivas. E também falei que faz parte achar que tá demorando, faz parte ser impaciente, faz parte não querer seguir a dieta e achar que é difícil, mas faz parte também fazer isso, compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor e ter o apoio dos profissionais necessários. E lembrar que se você precisar de ajuda de medicamento, de ajuda de psicólogo, de ajuda de médico e de ajuda de nutricionista, é super bem-vindo. Porque se você precisa, nós estamos aqui para te ajudar. Então, espero que tenha ficado bem claro nessa live sobre dieta, se vale a pena ou não fazer dieta. Então isso depende muito de pessoa para pessoa, que você tenha gostado. Esse vídeo vai valer hoje para o vídeo que eu posto sempre na quarta-feira às 8 horas, tá? Então eu pensei em fazer essa semana de live, mas ele vai valer para todos os vídeos que eu faço às 8 horas na quarta-feira. E se você gostou, manda um coraçãozinho, dá um like depois na live quando eu postar. Me escreve se você tem alguma outra opinião, se você tem alguma ideia pra me dar sobre tema de live ou de vídeos que eu tô postando, de temas, o que vocês querem saber sobre nutrição. Um beijo, obrigada pela presença, eu fico muito feliz. Eu vou ler os comentários agora e estou aqui sempre. Obrigada pela presença, um beijo. Tchau, até o próximo. Ah, não terminei, né? Eu fui ler o comentário aqui da Letícia, que ela falou sobre o Setembro Amarelo. Isso é muito importante, tem muita relação com a alimentação. Muitas pessoas acabam cometendo suicídio por não aceitarem o seu corpo, por não se darem bem com a alimentação, porque isso traz muito sofrimento. Então, eu espero que isso tudo tenha deixado mais claro pra vocês. E vamos levar essa mensagem para as pessoas que vocês acham que precisam, tá bom? Agora sim vou desligar. Um beijo. Tchau.